Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Ioá Tomarada, é um prazer ter você aqui com a gente, pela primeira vez eu voltando. Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, hypar e ativar o sininho, porque todo dia aqui a gente fala de Palmeiras. Não se assustem se a luz piscar de vez em quando. Você que conhece meu canal sabe que esse não é o meu cenário, vim visitar minha mãe no interior de São Paulo. Estou aqui perto da região de Mirassol, São José do Rio Preto, cidade chamada Pereira Barreto, que ontem eu falei que tinha não sei quantos milhões de habitantes, não, né? Tem 24 mil habitantes. Depois eu corrigi até, mas teve até um espectador que falou: "Ei, Marada, sempre confundindo." E eu confundo algumas vezes as coisas mesmo, acho que é a idade. Acho que a idade tá fazendo com que eu confunda às vezes algumas palavras aí. Mas enfim, tô numa cidadezinha bem minúscula aqui, chamada Pereira Barreto, onde minha família... estão as origens da minha família, uma cidade de imigração japonesa, apesar do nome Pereira Barreto, é uma cidade de imigração japonesa. Então, e aqui, cidade interior, né? Choveu bastante hoje aqui na cidade, então a luz vai piscar de vez em quando. Se piscar, vocês não se assustem, que é por conta dessa queda, dessa oscilação de energia. E, pô, ainda tô aqui, vou falar com vocês ainda sob efeito da vitória do Palmeiras sobre o Juventude, né? E aí, pô, sempre para fazer esses vídeos, eu pesquiso um pouquinho, eu vejo que tá todo mundo falando, e aí, chegando no GE ali, eu vi o texto do Boca, né? Que, pra quem não conhece o Boca, são ali dos gêmeos, né? Os Boca Palmeiras, agora só o Leandro Boca que tá atuando mais, né? E ele é a voz da torcida do GE do Palmeiras, né? No Globo Esporte. E ele trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, né? Aspas dele aqui: Abel encontrou uma forma de jogar em que o Palmeiras dá show. E eu queria falar sobre isso com vocês, né? Eu tentei avaliar um pouquinho, em retrospecto, o que tem acontecido como é que os críticos do Abel se colocam, né, em relação a ele. Qual que é a crítica principal? E eu percebo que, é claro, para além dos resultados, para além da dificuldade de ganhar de equipes do G6, que é uma coisa que o Palmeiras sempre teve essa dificuldade com o Abel, são jogos mais complicados, o índice de vitórias é menor, né, normalmente. O Palmeiras teve... Até para quem é fã do futebol, do trabalho do Abel Ferreira, como é o meu caso, sempre ficou aquela impressão: o Abel não está conseguindo tirar dos caras o melhor que ele poderia tirar. Ele está tirando dos caras 90%, 80%, 70% do potencial que os caras têm, né? Eu vou colocar o óculos aqui, então se não se incomodem se der uma refletidinha do ring light aqui, porque tá difícil ver eu mesmo ali na gravação. Ele não conseguia tirar do Palmeiras o potencial máximo da equipe, e hoje a situação parece ser bem diferente, né? Ele tem conseguido encontrou realmente uma maneira de fazer o Palmeiras jogar em que ele consegue extrair o máximo dos caras, né? Ele fez isso, por exemplo, nos primeiros 2 anos dele, ele conseguiu fazer isso, e 22, aquele Palmeiras campeão brasileiro, também trouxe muito disso, muito dessa filosofia de extrair o máximo dos caras, ou seja, conseguiu fazer o trabalho dele chegar num nível de excelência muito grande. Mas em 24, em 23, em 24 e 25, apesar do título de 23, ficou a impressão que não é nem que dos caras que ele escalava ele não tirava o potencial, ele não conseguia tirar o potencial máximo do elenco. O elenco não conseguia trazer para ele tudo que era necessário, ele não conseguia tirar do elenco tudo que poderia, né? Embora o elenco para ele às vezes devolvesse o necessário para vencer os jogos, conseguir os resultados, conquistar os títulos, inclusive, como foi o caso do Brasileiro de 23, ficava aquela impressão constante de que tinha como tirar mais do elenco. E acho que depois de começar 24 patinando um pouquinho, como eu até mencionei no vídeo anterior, né, não do relato do jogo do anterior, o começo do ano foi complicado, o Paulista foi laboratório, e parece que o plano deu errado, parece que não era para o Palmeiras se classificar para a final contra o Corinthians, porque aquilo colocou uma pressão num grupo que não estava pronto para essa pressão, né? Porque eram caras que iam disputar o Mundial, e o elenco estava em transição ao mesmo tempo, mas sem poder contar com todo mundo, enfim. Foi uma situação muito... Ter que disputar a final do Paulista contra o Corinthians foi péssimo, né? E o Campeonato Paulista, ele já há alguns anos, ele tem se desenhado a ser dessa forma, né? Um campeonato em que ele é o menos importante dos torneios que o time costuma ter no ano, nunca é o mais importante. Mas acontece, se você faz uma final com o São Paulo ou com o Corinthians, você pode estar... Enfim, é o famoso bater em bêbado, né? Ganhar numa briga com bêbado não te faz nada, mas perde para você ver. E a situação é essa, né? O Paulista ele se converteu num campeonato em que ele traz muito pouco benefício pro time. Infelizmente, falo isso com bastante dor, porque eu
Pô, sou um cara que cresceu nos anos 90, quando o Paulista era outra coisa, era um campeonato maravilhoso. Vamos nos lembrar aí, para quem é um pouquinho da minha geração, que um dos maiores times da história do Palmeiras, ele construiu essa história no Campeonato Paulista de 1996, né? Foi o time dos 100 gols. E é um time que praticamente só jogou o Paulista, porque na Copa do Brasil, que era simultâneo, o time perdeu a final para o Cruzeiro, embora tenha ido bem, perdeu a final para o Cruzeiro, e depois do Paulista esse time é desmontado, uma grande parte dos jogadores sai, fica o Djalmin e mais alguns, aí vem o Rincon, o Luizão fica pouco e logo sai também, então foram anos de transição ali da época Parmalat, né, em que o Palmeiras ele brilhou no Paulista, aquele time mágico brilhou no Paulista, depois ele nunca não prosseguiu. Então é com dor no coração que eu falo que hoje o Paulista se tornou mais um estorvo, infelizmente, do que algo positivo. Claro que ser campeão no Paulista é ótimo, claro que principalmente se for contra o Corinthians ou São Paulo, mas ele não... O que ele traz de benefício não se compara ao que ele pode trazer de prejuízo, e nesse ano a gente viu isso muito bem. Foram muitos meses, inclusive o Palmeiras partiu para o Mundial ainda sob desconfiança por conta da derrota para o Corinthians, né? Uma derrota que depois se somou à eliminação e acabou ampliando o peso daquela derrota, né? E no próximo ano, com o Paulista com um novo calendário, com menos datas, esse dano tende a ser menor, mas se chegar na final de novo e não ganhar do Corinthians, do São Paulo ou do Santos em menor escala, mas se não ganhar do Corinthians ou do São Paulo, a crise se instala do mesmo jeito. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Para dizer que esse time ele demorou para se encontrar por questões extra estilo de jogo, extra futebol no que diz respeito ao campo, bola 3 pontos, mais futebol no que diz respeito à sensação, ao espírito, né? Existe uma palavra em alemão chamada Zeitgeist, que é o espírito do tempo. É como que naquele tempo, determinado fenômeno, determinado acontecimento, qual o peso daquilo em determinado período de tempo. E o Zeitgeist, ali, o espírito do tempo do Palmeiras na época da derrota para o Corinthians e na eliminação da Copa do Brasil depois do Mundial, o espírito do tempo ficou meio assim complicado, né? A sensação que tinha no ar era de que era um time modorrento, que não ia trazer novidade, e aí chegou a novidade. E hoje o Palmeiras vence e convence. É uma frase batida, é um clichêzaço, mas é simplesmente a verdade no caso desse Palmeiras do Abel Ferreira. Hoje esse Palmeiras vence e convence, né? E eu disse isso, não que eu queira me gabar, mas me gabando 100%, eu tinha certeza que isso ia acontecer porque os jogadores ainda estavam se assentando. Quando você faz uma reforma numa casa, você constrói alguma coisa com materiais que se expandem, demora um tempo para a construção assentar. Todo o material que tem que expandir, como metal, vai expandir, todo o material que tem que ainda encolher, como às vezes concreto, alguma coisa vai encolher, e aí vai se assentar e a casa vai finalmente ficar terminada, né? Eu lembro que eu mudei para um apartamento novo com meus pais quando eu era moleque, e a gente escutava estalos o tempo todo, assim, que dava para ver claramente que era o prédio meio que entrando no prumo, assim, sabe? Era um estalo de cano, um estalo de assoalho de madeira que ainda estava expandindo, a gente percebia que a construção estava ainda se assentando. E é o que eu vejo do Palmeiras agora. É um time que ainda ele está convencendo, ele está jogando, ele está vencendo, mas ele está se assentando. É claro que esse time está se assentando ainda. A boa notícia é que a chegada até se assentar vai ser bem mais suave do que foi chegar até aqui. O Abel já encontrou o time, né? E ele tem hoje peças para fazer reposição que são praticamente a mesma altura. Pô, o Palmeiras perde com o Giai atuando ao invés do Kelvin? Perde. Mas o Palmeiras perde tanto assim, a distância é tão grande? Já não é tão grande para comprometer. Na esquerda é o mesmo caso. O Jefté está muito aquém do Piquerez? Está. Mas está menos aquém do que o Vanderlan. O Fux é reserva desse time. E olha como ele está jogando. Então, tirando o Gomes ali, os zagueiros meio que se equivalem hoje em dia, positivamente, porque o Murilo é um grande zagueiro também. O Fux é um grande zagueiro. O Mikael é um pouco mais complicado e ficou com uma pecha ruim por causa de partidas não muito boas dele, mas ele também não é um jogador ruim. Eu tenho um amigo que falava em jogadores nefastos. Você tem um jogador nefasto no elenco, ele vai jogar em algum momento, ou como dizia o Antônio Lopes, você tem um cabeça de bagre no seu time, ele vai jogar, você não pode ter jogador muito ruim no elenco, porque uma hora ele vai jogar e ele vai te ferrar.
E hoje o Palmeiras não tem esse jogador, né? Hoje os jogadores que o Palmeiras têm, eles entregam o que precisa. E assim, haters, críticos, e mesmo fãs que estavam meio receosos com o Abel e admiradores do futebol dele, do trabalho dele, como é o meu caso, a gente tem que dar o braço a torcer. Depois de voltas e voltas e voltas, com todas as contratações que ele recebeu, o Palmeiras encaixou e o Palmeiras vence e convence. Daqui 2 dias Bragantino e depois no final de semana Flamengo. Vencer o Bragantino, é clichê falar isso, é redundante, mas vencer o Bragantino é fundamental. Chegar no Rio de Janeiro com essa possibilidade de empate, e dependendo de como for Flamengo e Botafogo, que o Botafogo recebe o Flamengo no Engenhão, pode ser que o Palmeiras consiga abrir. Hoje o Palmeiras está 3 pontos à frente com o mesmo número de jogos. O Botafogo perde, o Palmeiras ganha, abre 6. O Palmeiras pode chegar no Rio de Janeiro e abrir 9 se ganhar do Flamengo lá. Mas nem precisa. Nem precisa. Porque se empata, abre 5 e abre uma vantagem de 3 rodadas, porque vai ter vitórias a mais que o rubro-negro carioca. Esse final de ano promete ser sensacional no Campeonato Brasileiro. Faltam 12 jogos para os 2 times. Palmeiras e Flamengo enfrentam equipes ainda. São 6 equipes que os 2 clubes enfrentam que batem, que são as mesmas equipes. Tem Mirassol, tem Fluminense, tem Santos, tem diversos times que batem, mas a gente vai detalhar mais claramente a tabela dos 2 adversários mais para frente, porque agora na cabeça está o Red Bull Bragantino. Então hoje a gente traz um pouquinho desse contexto, e aí na quarta-feira a gente vai trazer um pouquinho mais sobre o contexto do Red Bull Bragantino, e dali para frente é só falar das decisões, tanto contra o Flamengo, quanto contra a LDU pela Copa Libertadores. Obrigado por você que chegou até aqui, muito obrigado, é um prazer ter vocês aqui. Queremos chegar em 15 mil até o final do ano, estamos com 12.600, 12.700 inscritos. Não tá tão difícil assim de você ajudar a gente, então se você viu esse vídeo, se você gostou, recomenda para seus amigos, se inscreve, curta, compartilhe. Hype esse vídeo aí pra gente, que o hype é muito legal pra gente ganhar relevância ali no índice do YouTube, beleza? Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.